E aí, galera, o Whey Protein tem que ser no pós-treino? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Galera, o Whey a gente sabe que é a proteína do soro do leite e o objetivo dela é basicamente aumentar o aporte proteico total. Bom, está muito bem consolidado que uma das coisas mais importantes é que a gente chegue no final do dia, tá? No final do dia da gente de alimentação, com uma quantidade de proteína adequada, né, nessa alimentação. Beleza. Só que isso pode ser ingerido de diversas formas. A gente tem aqui naturalmente já o consumo de fontes de proteína aqui no café da manhã, mais no almoço, um pouco menos no jantar. E aí a gente faz uma curva, né, de ingestão proteica aqui e de aminoácidos na corrente sanguínea, mais ou menos assim, tá? Tem pessoas que têm uma ingestão mais equilibrada, que comem aqui, né, no café da manhã, um pouco menos no lanche, no almoço, né, lancha de novo, no jantar. Então a pessoa já tem, ó, uma variação, uma manutenção de aminoacidemia um pouco mais regular, tá? Existe algumas vantagens, tecnicamente falando, cientificamente falando, em se ter uma aminoacidemia nesse formato, né, um pouco mais controlada do que a de cá, tá? Mas no final das contas, o ponto principal é a quantidade total de proteína que você ingeriu ao longo do dia, junto com a qualidade, tá? Então, se você tem uma alta qualidade das fontes proteicas com uma quantidade adequada, você tem uma influência menor se isso for ingerido de uma ou de outra forma. Claro, eu sempre recomendo que a pessoa faça uma ingestão mais equilibrada, porque isso tem outras vantagens. Não só na recuperação muscular, mas na saciedade, em outros pontos que podem beneficiar o processo. Agora, falando especificamente do pós-treinamento. Então vamos imaginar aqui, vamos colocar aqui um momento diferenciado. Vou botar aqui assim, que seria o pós-treino. Qual é a especificidade desse momento? Por que aumentar a ingestão de proteínas nesse momento? O treinamento ele gera um desgaste, é lógico, a gente sabe disso, mas além de gerar desgaste, gente, o treinamento físico ele promove, né, ele cria um ambiente corporal favorável à própria recuperação. É como se o corpo entendesse que, cara, já que eu sofri um desgaste, eu preciso me regenerar desse desgaste, e o próprio treino ele é capaz de ativar, né, enzimas, liberar hormônios, liberar fatores de transcrição, né, fatores de elongação proteica, estimulantes de síntese que estimulam a própria recuperação. Então, o treino ele é um estimulante da própria recuperação. Nesse caso, os aminoácidos provenientes das proteínas, né, eles vão ser favoráveis a, né, fornecer o substrato necessário para o processo de recuperação. Só que a recuperação ela não acontece imediatamente após o treino. Ela acontece ao longo do tempo. Mas você tem uma parte de sinalização que é importante aqui. Então, se a gente for dividir dois momentos mais importantes do dia para ter um bom aporte proteico, tanto quali quanto quantitativamente, seriam o pós-treino e a noite. Não necessariamente a refeição do jantar, mas a noite, porque o sono é um momento fundamental de recuperação de tecidos, tá? Então, não importa se o seu pós-treino ele é aqui, ele é de manhã, onde que ele é legal sim ter um bom aporte proteico aqui. Se você vai usar o Whey Protein aqui, ou se você vai usar alimentos, tanto faz. Você pode usar, se o alimento for de qualidade, fornecer a quantidade adequada, pode ser alimentação. Então, o Whey Protein não precisa ser necessariamente no pós-treino. Você vai usar o Whey em algum momento do seu dia para complementar o aporte total de proteínas, para gerar, né, um aumento de aminoacidemia, uma melhora na saciedade, um aumento da qualidade total de proteínas do dia, enfim. Então, estrategicamente falando, você pode se encaixar aqui no pós-treino, mas você pode encaixar num pré-sono, você pode encaixar num lanche onde não havia proteína. Existe uma gama muito grande de possibilidades. É obrigado a usar, João? De jeito nenhum. Você pode não usar, desde que a sua alimentação supra essas demandas. Ele é, gente, um grande facilitador do processo. Essa é a questão. Muitas vezes é difícil você transportar uma quantidade adequada de proteína, de você colocar proteína em todas as refeições se você quiser manter uma aminoacidemia um pouco mais regular, né? Então há dificuldades em alguns momentos e que o suplemento ele entra como um facilitador desse processo.
Concluindo, galera, o whey é ferramenta, tá? E não regra. Então não é uma regra, é uma ferramenta que você pode ou não utilizar. E se vai ser no pós ou em outro momento do dia, vai depender da estratégia que está sendo utilizada.